Здравствуйте, друзья! Меня зовут Kaique, a brasileira, это Друзья России. Fala galera, tudo bom com vocês? Pessoal, eu tô aqui no canal fazendo uma coisa que pra mim foi de suma importância, que é resgatar algumas lembranças do passado, tipo entrevistas antigas, vídeos antigos e coisas que marcaram a minha vida nesse relacionamento Kaique, Brasil, Rússia, e mostrar pra vocês coisas que realmente fizeram parte da minha história, porém está em outro canal meu no YouTube. Então o que eu resolvi fazer? Pegar todo esse apanhado de Rússia e deslocar para esse canal aqui. Por causa disso, alguns vídeos vão estar com a qualidade baixa, vai estar com a resolução ruim, com áudio um pouco ruim, mas eu espero muita compreensão de vocês porque são coisas que não podem estar fora da minha história no YouTube. Bom, e no vídeo de hoje vocês vão ver uma entrevista muito especial, uma das mais especiais, que foi a entrevista que eu fiz com a russa Sasha Yakloveva. Sasha, na época, era repórter da revista Gloss, ou já tinha saído, não recordo bem, e ela escreveu um texto chamado 50 fatos sobre a Rússia, olha, diferenças entre o Brasil e a Rússia. Bom, é a visão dela de soviética, né, que ela é da época da União Soviética, e ela escreveu 50 pontos sobre a Rússia. Eu peguei e fiz um vídeo, depois desse vídeo eu apresentei a ela, né, mandei um e-mail para ela com o vídeo, e ela achou muito legal, ela ficou muito feliz do que eu tinha feito, né, agradeceu e me permitiu fazer uma série de vídeos com as 50 diferenças, os 50 fatos. E daí, dentro dessa conversa toda, eu convidei a Sasha para fazer entrevista com ela no canal. Ela aceitou e fiz uma das maiores entrevistas da minha vida no YouTube. Espero que vocês gostem. Desculpa o áudio, mas dá uma olhada na entrevista. Foi longa e eu vou colocar ela inteira, mesmo tendo sido longa. Então é isso, dá um like antes de começar, comenta aqui no canal depois do que vocês acharam, os pontos da entrevista, compartilha com todo mundo e muito obrigado. Tchau, tchau. Fica com a entrevista. É um prazer, né, você ter aceitado fazer essa entrevista por Coisa de Aluno. E nós vamos bater um papo bem legal, compartilhar essa amizade Brasil e Rússia. Vamos para a primeira pergunta. Você está no Brasil há quanto tempo? E qual a sua rotina aqui de trabalho, com os amigos? O que você faz no Brasil? Tá, legal. Então, eu tô no Brasil agora há 4 anos. E eu trabalho como jornalista para a revista Gloss. Eu escrevo matérias de viagens e também eu tenho coluna que chama Descobrir o Brasil, que é justamente esse fato de uma gringa tá descobrindo o Brasil, descobrindo as cidades e tudo, que eu escrevo as cidades que eu já visitei no Brasil ou as cidades que eu quero visitar. Então, pretendo visitar, eu faço o roteiro, entrevisto as pessoas e escrevo sobre isso. E eu ainda estudo na faculdade, eu faço meu último semestre de jornalismo. E é isso. Como foi sua infância, o período que você morava na Rússia? Então, na verdade é assim, né, que eu morei na Rússia até meus 8 anos. Depois minha família se mudou para a Ucrânia. Mas eu sempre tive uma relação muito forte com a Rússia, porque as minhas tias e uma parte da família da minha mãe morou lá, né? Então a gente brinca morando na Ucrânia por causa do emprego do meu pai. Sempre voltava para a Rússia todo ano visitar, aniversário, sei lá, né, algum evento da família, a gente sempre ia para lá. Eu comecei as minhas primeiras lembranças de 94, que ainda a União Soviética era bastante forte, sabe? Eu lembro a gente passeando, eu pequena passeando com meus pais, e tinha aquelas máquinas de água com gás. E você jogava moedinha e saía água com gás no copo de vidro. Nossa, aí você devolvia copo de vidro. E eu lembro essa questão forte da água com gás, porque era uma questão assim, por que eu vou... Não tinha água sem gás na época, sabe? Porque era assim, nossa, por que eu vou pagar por água sem gás? Eu tomo em casa, na torneira, sabe? Então eu vou pagar por água com gás. Era uma coisa meio chiquinha, assim, sabe? Meio... legal. Nossa, me marcou muito isso, me marcou muito o gosto do meu primeiro sorvete, assim, sorvete soviético, que eu nunca encontrei mais na vida, cara. Eu procurei, nunca encontrei. Era sabor damasco. Damasco. Muito incrível, era aquele sorvete de máquina que eles colocavam assim, sabe? Que tinha, quando eu era criança também. Na verdade foi o sorvete que eu mais gostei na minha infância, era esse, que é tipo um suco e
e vão derretendo no copinho, uma máquina. Ai, muito bom mesmo. Então, aí não tinha mais, né? Eu procurei. Não tinha. Então é isso, e sei lá, eu assistia muito depois, quando já era adolescente, né? Ainda era muito forte a questão de desenhos animados soviéticos, então eu cresci realmente assistindo só desenho animado soviético, não assistia desenho animado americano. Mas eu acredito que eles são muito pensativos, sabe? Eles não são uns desenhos assim bobos, né? Que nem às vezes alguns americanos são. Tipo, ursinho, sei lá, gatinho, não. Eles deixam você pensar na relacionamento, na amizade, até questão, mostra bastante questão de morte, sabe, também. Arte, questão com balé, sei lá, dança. Então a criança já cresce conhecendo esse universo, sabe? Não cresce só numa coisa assim, sei lá, Tom and Jerry, que, né, não tem muito sentido. Você falou em adolescência, então uma pergunta. Eu vi no seu blog que você namora um brasileiro, correto? Sim. E antes do seu relacionamento com o brasileiro, você já chegou a namorar com um russo ou ele foi seu... Não, eu nunca namorei um russo, na verdade, mas eu não tenho muito, né, simpatia, assim, com homens russos, né, eu não gosto muito do tipo. Uhum. Escrevi uma vez na minha coluna que o meu namorado, ele é moreno, acho que mais ou menos igual a você, né, moreno, cabelo preto, olho castanho, né, que é o tipo de homem que eu gosto. E na Rússia, né, óbvio que todo mundo é mais ou menos que nem eu, loirinho, olhos azuis, branquinho. Então pra mim, cara, lembra muito meu pai, ou sei lá, meu primo. Então não dá, imagina, uma coisa muito que parece que o quê? Eu vou namorar alguém da família? Não, né? Então sempre tem questão de diferença, sabe? E como é um homem brasileiro, assim, o que você notou no seu namorado que você acha diferente do perfil dos homens russos? Tipo, a forma de falar, ou de tratar você. O que você acha que o brasileiro tem e o russo não tem nesse sentido de tratar a mulher, por exemplo? Então, essa questão que eu também escrevi no meu blog é a questão de cavalheirismo, que é muito forte na Rússia, que até pra mim, né, pode ser, eu considero machismo, porque é muito forte até um extremo, sabe? De toda vez puxar a cadeira da mulher, sabe? Toda vez abrir a porta, pagar toda a comida dela, assim, café da manhã, almoço, jantar, né? Então deixa a mulher sentir muito frágil, muito assim, ai meu Deus, não consigo fazer nada, sabe? Então, mas as mulheres gostam, geralmente. Eu não sei se eu, por ter saído de casa cedo e ter morado na Europa um pouquinho, sabe? Depois morar no Brasil, de repente por isso eu tenho essa visão diferente, sabe? Que eu, né, desde cedo eu comecei a ganhar minha grana, eu quero pagar, sabe? Se precisar eu pago pro meu namorado também, sabe? Mas, né, o homem russo é muito nesse sentido, assim. Eu acredito, por que eu acho que soa um pouco de machismo mesmo? Porque parece assim, tipo, eu faço tudo pra você, eu puxo sua cadeira, né? Mas eu que mando no relacionamento, sabe? Então, se eu quiser, tipo, falar uma coisa, você cala a boca, sabe? Como foi sua primeira impressão do Brasil? Eu gostei bastante, eu gostei muito de cara mesmo, sabe? E eu gostei bastante das pessoas. Eu acredito que eu não conhecia muita gente, assim. Eu morava antes em Londres, então eu conhecia alguns brasileiros. Mas só que assim, né, eu não conseguia meio que captar a essência do brasileiro. Era um ou outro, umas amigas do meu namorado, amigos que estudavam juntos, sabe? Então era gente diversa. Eu não conseguia pensar assim, o que é brasileiro pra mim? Será que tem algum estereótipo? Quando eu cheguei no Brasil, eu percebi que eu comecei a criar a imagem de brasileiro, né? Pela família do meu namorado também, sabe? Amigos dele aqui. Eu gostei muito, porque todo mundo me recebeu muito bem. Eu achei que todo mundo foi muito querido, muito simpático, assim, já nem tava me conhecendo, sabe? E queria me ajudar, assim, a aprender português, sabe? Sasha, precisa de qualquer ajuda. Eu já gostei de cara essa questão de ajuda, sabe? Mesmo se você não fala português, não se preocupe,
tenta se explicar do jeito que você pode, a gente te ajuda, a gente vai te acolher, sabe? Tenta se sentir como se fosse esse seu próprio, como fosse na Rússia, assim, entendeu? Tipo, se sente em casa, né? Qual a diferença cultural entre o Brasil e a Rússia? Ah, sim, eu posso te dar até um exemplo. Eu acho que, de novo, eu vou me repetir, eu acho que as pessoas no Brasil, eles ajudam muito mais. O russo, eu acredito, por questão de socialismo, de repente, essa questão de União Soviética deixou as pessoas muito desconfiadas. Então, por exemplo, minha mãe, ela foi também líder do Partido Comunista, né? E isso afetou muito a vida dela no futuro, né? Depois que a União Soviética acabou, ela continuou com um pensamento meio comunista. Ela sempre falava pra mim: Sasha, toma cuidado com as pessoas, sabe? Você não pode confiar em todo mundo, você não precisa ajudar todo mundo, sabe? Você não precisa agradar todo mundo, tenta ser esperta com quem você fala, o que você fala, sabe? Era essa questão muito de falar no telefone, ela sempre falava pra mim: pensa o que você fala no telefone, de repente a linha pode ser, alguém pode rastrear, sabe? Você não fala do dinheiro no telefone, você não fala pra onde você vai, sabe? Então eu cresci um pouco desconfiando em tudo e em todos, sabe? E quando eu cheguei no Brasil, eu desaprendi, porque aqui mais ou menos ao contrário, você confia muito nas pessoas, sabe? E as pessoas querem te ajudar. Se eu cresci aprendendo que eu não deveria ajudar, aqui eu aprendi a ajudar e ser ajudada, sabe? Eu no trem, né, quando eu pego o trem, o metrô, eu tô indo pro trabalho e sempre tem alguém que ai, posso segurar sua sacola? Tá pesada, sabe? E tipo, eu fiquei assim, gente, não acredito que isso tá acontecendo. Alguém realmente tá querendo segurar minha sacola porque tá pesada, sabe? Achei estranho. No seu texto você disse que chorava e uma vez na rua parece que te abraçaram, não foi? E você até disse que gosta de fazer isso. Foi no elevador, exatamente, porque eu sou muito emocional, assim, sabe? De repente, porque eu sou de peixes, assim, eu acredito muito em horóscopo, então é muito emoção na minha vida. Então eu choro. E normalmente na Rússia isso passa um pouco despercebido, sabe? Só se você não tá, tipo, sei lá, caindo na rua, mas ninguém vai chegar e te incomodar e perguntar: nossa, você tá bem ou não? Mas no Brasil eu percebi, pessoas se incomodam. Nossa, o que aconteceu? Sabe? Você precisa de ajuda, vem cá, deixa eu te dar um abraço, sabe? Então, as pessoas têm essa questão de tentar ajudar, tentar abraçar. Então, isso eu gosto muito, sabe, no brasileiro, de, nossa, eu queria ter essa vontade tão forte de ajudar o próximo, sabe? É muito lindo isso. As mulheres russas, elas têm uma maneira bem particular de se arrumar. Elas vão na esquina e se arrumam. Como você descreveria a mulher russa e a mulher brasileira? Qual a diferença das duas? Então, na verdade, é assim... Olha, é que eu não gosto muito desse estereótipo, né, de mulher, e que eu sou muito nesse sentido um pouco, assim, feminista, sabe? Eu não quero dizer, né, que a mulher se arruma porque tá sendo né, por que ela tá fazendo isso? Enfim, eu não sei te dizer, na verdade. Eu acho que as duas, a mulher russa e a mulher brasileira, são consideradas, mas não posso dizer que eu considero, né? Mas tem esse estereótipo de ser mulher sensual, de ser mulher muito feminina, sabe? De mulher de verdade, sabe? Acredito que, na minha opinião, isso também pode ser por causa do machismo no Brasil e na Rússia, sabe? Entendi. Tipo, por que as mulheres estão fazendo isso? Será que não é pra atrair, mas agradar, digamos assim, né? Agradar o homem? Será que não é por isso? Então, mas tem vários tipos de mulheres. Por exemplo, na Rússia, o que aconteceu? Eu não sei muito do Brasil, assim, te dizer. Mas, assim, a gente pode falar que as mulheres realmente têm aqui muita cultura misturada. Então, e na Rússia também. Isso é legal, cara. Aliás, isso é legal perceber. Porque todo mundo fala, e até minhas amigas falam pra mim, russas, quando eu posto foto com minhas amigas brasileiras no Facebook, elas falam assim:
nossa, mas como são suas amigas lindas brasileiras? Elas falam assim, é verdade que falam que as mulheres mais bonitas são brasileiras e russas, sabe? Aí eu penso às vezes, por quê? Às vezes não é questão de se arrumar ou não, mas é questão de ter essa mistura. Que no Brasil, imagina, quem é brasileiro, cara? Brasileiro é tudo, né? É negro, é branco, é japonês, é muita mistura. Na Rússia também, sabe? Na Rússia a gente tem os asiáticos de um lado, de outro lado a gente tem, sei lá, não sei te dizer, mas enfim, uma mistura gigante assim de pessoas. É legal reforçar isso, que essa beleza no povo. No geral, eu nem quero falar mulheres, porque os homens, eu acredito que os homens brasileiros são muito bonitos, e os russos também, né? Não é meu tipo, mas eu acho que são bonitos os russos, né? Justamente por causa dessa mistura. Eu acho que a mistura faz pessoas bonitas. Se você vê, tipo, Inglaterra, meu Deus do céu, né? Todo mundo é... Desculpa, gente, desculpa. Mas é muito sem graça. Os homens e as mulheres, porque tudo é igual, né? Você realmente, fica... cabelo lisinho, loirinho, magrinho, tipo, branquinho, quase transparente, sabe? Não tem ninguém, sabe, que tem um pouco mais de, né, sei lá, uma cor diferente, um cabelo diferente, não. Então, e a gente, no Brasil, na Rússia, tem isso, sabe? Então... É importante, é bom essa mistura. E, Sasha, uma coisa que você gosta da Rússia e uma que você não gosta? Sim, vou te falar uma coisa boa primeiro. Uma coisa muito boa que eu amo de verdade é a parte cultural da Rússia, sabe? A Rússia tem uma história muito legal e a cultura é muito forte. A literatura, sabe, em si, porque eu não sei te explicar, né? Mas quando eu leio Dostoiévski,